Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder estar com você aqui mais uma vez para liberar uma palavra para o teu coração. Você já está acostumado a saber que todas as quartas-feiras, às 14 horas do dia, eu costumo trazer uma palavra para estar abençoando a sua vida e o seu coração. E é verdade que hoje eu não entrei 2 horas, a gente passou aí por um imprevisto no horário, mas estamos aqui para liberar uma palavra para a sua alma, para o seu espírito. Estamos online agora pelo Instagram e também pela página no Facebook, tá bom? É através dessas redes que nós entramos ao vivo todas as quartas-feiras. Se você está assistindo agora esse vídeo do YouTube, já chega dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, beleza? Eu preciso liberar uma palavra para o teu coração, que é uma palavra simples, mas ao mesmo tempo é uma palavra que traz para nós uma direção. 2 Samuel, capítulo 5, verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos as minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu ali Davi, e disse: rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim, como rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás dele, e verás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Geze. Acabei de ler aqui 2 Samuel, capítulo de número 5. Eu li do verso 17 até o verso de número 25. Existem algumas aplicações aqui dentro desse texto que são de grande valia para a nossa vida nessa tarde. Primeiro, entender que nesse contexto aqui, Davi já tinha sido ungido a rei de Israel. Ele foi ungido, e ao saber que Davi foi ungido a rei de Israel, os filisteus se oporam, se levantaram para criar um ataque para desarticular Davi e atingir a vida de Davi. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, porque ouviram falar que Davi havia sido ungido a rei. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram para buscar Davi. Então você percebe que há uma articulação dos filisteus para tentar atacar Davi, pelo fato de chegar ao entendimento deles que Davi havia sido ungido, separado para ser rei de Israel. A palavra ungido, entre tantos significados, um dos principais dela significa uma palavra chamada enviado. Alguém que é separado, alguém que é enviado, que é designado para um propósito. Davi foi ungido, ele foi enviado, e é verdade que o ministério dele aqui está começando, não literalmente o ministério dele, mas o reinado dele vai começar aos seus 30 anos de idade, que é o que o texto afirma para nós, né? E mesmo o reinado dele começando nesse período, ele já tinha exercido o ministério muito antes do propósito de se tornar rei. Você sabe muito bem que quando ele foi ungido a rei, ele estava cuidando de ovelha.
e estava cuidando das coisas do seu pai. Só que só depois, lá na frente, que vai se cumprir essa promessa sobre a vida de Davi, né? Depois que ele mata Golias, derruba o gigante, depois que ele passa a se relacionar com uma das filhas de Saul, né? Porque a promessa era que quem matasse o gigante se casaria com uma das suas filhas. Davi vai entrar para a família real. Então muita coisa vai acontecer de lá para cá, até então que se cumpre o propósito e ele se torna rei de Israel. Se tornando rei aqui de Israel, os filisteus vão se levantar para tentar desarticular Davi, para tentar desestabilizar Davi. Há uma intenção aqui de atingir Davi. Então os filisteus vão em busca de Davi, porque Davi foi ungido a rei de Israel. Ele foi ungido, recebeu uma unção, uma separação para ser rei de Israel. E por causa do fato de ter sido ungido para ser rei de Israel, consagrado a ser rei de Israel, separado a ser rei de Israel, ele vai sofrer um ataque terrível dos seus inimigos. Precisamente aqui dos filisteus, que vão vir atacá-lo com a intenção de atingir a sua vida. Toda vez que você for ungido para alguma coisa, toda vez que você for separado para alguma coisa, toda vez que você for escolhido para alguma coisa, toda vez que Deus colocar algo em suas mãos, toda vez que Deus depositar uma unção sobre a tua vida, como Davi recebeu a unção, você vai sofrer ataques. Davi recebeu o ataque aqui dos filisteus. Os filisteus estão atacando para tentar desarticular Davi. Toda vez que Deus te separa para alguma coisa, toda vez que Deus te unge para alguma coisa, toda vez que Deus te escolhe para um propósito, você vai sofrer ataques. O teu inimigo vai tentar desarticular tuas forças. O teu inimigo vai tentar desestabilizar suas forças. Porque é a intenção dele fazer com que os propósitos do céu não se cumpram sobre a sua vida. É a intenção dele tentar destruir o teu ministério, a sua vocação, a sua chamada, o seu propósito, a unção que está sobre a sua vida. Então os ataques vão vir para tentar desestabilizar as suas forças. Então não pense que o fato de você ter sido ungido, que você vai passar por uma vida de mar de rosas. Não pense que o fato de você receber uma vocação, que você vai passar uma vida só de alegria e de felicidade. Você vai sofrer ataques. Vai sofrer ataques, vai sofrer aflições, vai passar por muitas guerras, vai passar por muitas dificuldades, porque o teu inimigo vai tentar de todas as formas desestabilizar a sua vida. Por isso ele vai te atacar, como tentaram fazer com Davi. Estão atacando Davi para tentar tirar Davi do propósito. Porque alguém aqui já ouvia falar que Davi havia se tornado rei de Israel. Havia se tornado rei dessa nação. E pelo fato de ter se tornado rei de Israel, ele vai sofrer um ataque, uma oposição terrível dos seus inimigos. Porque é muito mais fácil destruir aquilo que está começando do que aquilo que já está com estrutura, com força, com estabilidade, com vida. Por isso que é mais fácil destruir uma árvore quando ainda ela é uma semente, do que quando ela se tornou grande, com troncos, crescida. É mais fácil destruir o começo do que destruir algo que já está iniciado, que já está com estrutura, que já foi criado, que já tem estabilidade. Então você vai perceber que logo no início você vai receber uma oposição muito grande. Os ataques serão terríveis, porque é mais fácil destruir aquilo que está começando do que aquilo que já foi criado e teve uma estrutura na sua vida. Então o diabo vai tentar te desanimar, o diabo vai tentar te enfraquecer, o diabo vai colocar pessoas no teu caminho, o diabo vai criar situações para desarticular você e te levar para caminhos que possam distanciar você do propósito.
É isso que os filisteus querem fazer. Eles estão atacando Davi. Eles estão se levantando contra Davi, para que os propósitos de Deus não se cumpram sobre a vida de Davi. Os filisteus atacam porque ouviram falar que Davi foi ungido a rei de Israel, subiram em busca de Davi, e Davi, ouvindo isso, ele desceu para a sua fortaleza. Isso aqui é de grande importância para você, porque de repente a guerra que você passa não é uma guerra física de faca, espada, tiro. De repente a guerra que você passa são guerras espirituais. E a gente aprende com Davi que, em vez de literalmente ele se opor aos filisteus e lutar contra os filisteus, porque Davi é guerreiro, tem saúde, é jovem. O Davi que eu estou falando aqui não é o Davi que já estava velho, lá na frente, que não teve força para vencer Isbibenob, quase morreu diante do gigante. É um Davi novo, tem força, está no seu auge dos seus 30 anos, vencendo muitas batalhas, vencendo muitos inimigos, já com um histórico de conquista grande. Que Davi não precisou receber a coroa de rei para fazer alguma coisa. Ele já estava fazendo antes de receber o título. Ele já tinha frutos antes de receber o título. Ele está diante dos ataques dos filisteus, e o que ele faz? Ele vai para um lugar chamado Fortaleza. Ele desce para a fortaleza. Ele tem força para vencer os filisteus, ele tem exército para vencer os filisteus, ele tem autoridade para vencer os filisteus, mas antes dele tomar uma atitude de ir para a guerra e lutar contra os filisteus, ele vai para esse lugar. Ele desce a uma fortaleza. E a gente precisa aprender com Davi, porque Davi desce para a fortaleza porque ele ainda não tem uma direção certa para ser tomada. Então, como ele não sabe o que fazer, ele prefere se esconder na fortaleza. E Davi ensina muita coisa para nós, porque no meio de uma guerra, antes dele lutar, ele se esconde na fortaleza. O salmista escreveu dizendo no Salmo 46 que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Quando o salmista diz que o Senhor é minha fortaleza, a expressão fortaleza traz para nós o sentido de guerra, de tempos de batalha, e que no meio de um confronto existe uma fortaleza onde eu posso ter escape, onde eu posso ter descanso, onde eu posso ter refúgio. Então Davi está me ensinando muita coisa aqui, que em dias de guerra eu preciso ter uma fortaleza, um lugar onde eu tenha descanso, um lugar onde eu tenho paz. Tenho paz de tal forma que eu não tomo uma decisão precipitada no meio da guerra. Não é porque estão se levantando contra mim que eu vou também me levantar contra eles. Não é porque guerreiam contra mim que eu vou também guerrear contra eles. Eu preciso ter a direção de Deus para saber o que eu tenho que fazer. E antes de eu tomar uma atitude precipitada, eu vou para essa fortaleza. É o que Davi faz. Ele desce e vai para a fortaleza. Um lugar onde ele tem descanso. Um lugar onde ele tem escape. Um lugar onde ele vai ouvir a voz de Deus. Um lugar onde ele vai saber o que fazer e a decisão certa a ser tomada. Não é que ele não tem força nem autoridade para lutar contra os filisteus. Muito pelo contrário. Davi aqui tinha muito poder e um exército para destruir os filisteus. Mas a questão aqui não é ele poder. A questão aqui é ele entender. Será que é para eu entrar nessa guerra? Será que é de Deus eu entrar nessa guerra? Será que Deus quer que eu entre nessa guerra? E isso é um princípio que Davi carregava para todas as decisões que ele tomava na vida. Ele era um homem dotado de temor a Deus. Eu sei que lá na frente Davi caiu, Davi pecou com Betseba, fez algo errado. Ele teve essa falha. Mas uma característica que Davi demonstrava ter é que era um homem que tinha temor.
Era um homem que guardava os princípios diante do Senhor. Era um homem que preservava essa aliança com Deus e não queria perder esse elo. E por causa desse relacionamento, ele mantinha uma vida de temor ao Senhor. Ele está na fortaleza porque ele não quer tomar uma atitude que não seja fora da direção de Deus. Então ele prefere estar em um lugar de descanso. Para onde você se esconde? E onde você se esconde quando você passa por guerras? Quem você procura quando passa por problemas? Quem você consulta quando passa por tempestades? Qual é o lugar que você vai quando passa por adversidades? O que você faz quando passa por momentos tenebrosos? Quais são as escolhas que você decide quando você passa por momentos de dificuldade? Qual é o lugar que você escolhe? Você fuma maconha? Você vai para cocaína? Qual é a sua válvula de escape? É a prostituição? São as mulheres? É o sexo? O que você procura fazer quando passa por momentos de pressão? Qual é a sua válvula de escape? Você precisa encontrar essa zona de conforto em Deus. Você precisa procurar essa fortaleza em Deus. Eu estou vendo um monte de gente que está no meio da guerra tentando resolver problemas com atitudes erradas. E você precisa entender que tem um lugar em Deus, que se você procurar nele, você vai ter descanso. Deus precisa ser a tua fortaleza. Deus precisa ser o teu descanso. Em dias de guerra, em dias de luta, em dias de aflição, em dias de depressão, em dias de ansiedade, em dias de fobia, de complexo, de um monte de coisas, você precisa ter no Senhor descanso. Ele deve ser a sua fortaleza. O seu escape deve vir dele. O seu refúgio deve estar nele. Para que você não seja levado para caminhos distantes dele. Somente nele você vai ter a paz que você precisa. Aí você vê pessoas que estão passando por uma guerra. E no meio da guerra, tomam atitudes erradas. Pessoas que se feriram na vida sentimental, passaram por uma guerra terrível no seu relacionamento e tentam suprir uma decepção que ela viveu com outro relacionamento. Só que ela não entendeu que o refúgio dela não está no namorado, ou na namorada, ou na pessoa que ela conheceu. O refúgio dela deve estar no Senhor. Então ela vive se ferindo porque ela vai ferindo outras pessoas e procurando nas pessoas uma coisa que só Deus pode dar. Porque se você está ferido por causa da guerra, se você está machucado por causa da guerra, você deve se esconder no Senhor. Você deve ir para uma fortaleza no Senhor, aonde Ele pode trazer paz e te ajudar a tomar as decisões certas. Só que aí você está numa guerra, está machucado, procura substituir um sentimento por uma outra pessoa. Você não foi curado ainda, você não foi resolvido ainda numa determinada área e já se envolve com gente que também tem outros problemas. Aí você se machuca, você se fere, você é mandado para outro trabalho, você não sei, de repente a porta de emprego se fecha, dá errado a porta e você de alguma forma tenta tomar uma atitude estranha diante de um desemprego, uma atitude ilícita, uma atitude contrária à vontade de Deus. Isso vai te distanciando mais ainda das direções. Você se frustra em algumas amizades, se decepciona com algumas amizades. Em vez de procurar o escape no Senhor, você vai contando as suas dores, o seu sofrimento, os seus traumas para outras pessoas que vão carregando os seus problemas. E em vez de te ajudarem, só fazem vir à tona aquilo que você está passando, tornando público a sua dor, o seu sofrimento. Aí você percebe que você não é curado, que você não é sarado, que as coisas não se resolvem, porque no meio da guerra você não procurou o Senhor. Davi tem força para lutar contra os filisteus, mas ele quer se esconder no Senhor. Ele vai para a fortaleza, porque ele não quer tomar uma decisão errada. Ele não quer tomar uma atitude errada.
E ouvindo Davi, ouvindo o quê? Ouvindo que os inimigos estavam atacando, ouvindo que os filisteus estavam vindo, ouvindo o ataque dos filisteus, ele vai para a fortaleza. Se eu tenho que parar para bater boca com o ataque dos filisteus, se eu tenho que parar para ficar arrumando guerra com essas pessoas, se eu tenho que parar para ficar arrumando problema com os filisteus que estão se levantando contra a sua vida, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser se levantar, porque enquanto eles atacam, você vai para a fortaleza. Davi ouve o que eles falam, Davi ouve a estratégia deles, Davi está ouvindo o que eles estão vindo, e ele vai para a fortaleza. E os filisteus vieram, se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Vai entregá-lo em minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus em suas mãos. Preste atenção aqui. Davi está consultando ao Senhor. Ele vai para a fortaleza. E na fortaleza ele consulta a Deus. E ele diz: subirei contra os filisteus? Eu entro nessa guerra? Aí Deus responde Davi, confirma Davi, dizendo: vai, porque certamente entregarei os filisteus em suas mãos. A pergunta de Davi aqui é crucial para a decisão dele no meio da guerra. Ele está perguntando: Senhor, o Senhor quer que eu lute contra eles? O Senhor quer que eu vá para a guerra contra eles? O Senhor quer que eu vá para a batalha contra eles? O Senhor quer que eu passe para o campo de guerra contra eles? O Senhor quer que eu suba e lute contra os filisteus? Ou o Senhor prefere que... Qual é a sua decisão? Aí Deus vai responder: vá, porque certamente entregarei os filisteus em suas mãos. Davi está consultando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Ele não vai tomar nenhuma decisão precipitada, porque ele entende que ele precisa do aval de Deus para entrar na guerra. Por isso que ele pergunta: subirei contra os filisteus? O Senhor quer que eu entre nessa guerra? Por quê? Porque nem toda guerra eu tenho que entrar. Eu vou repetir isso. Nem toda guerra eu tenho que entrar. Nem toda batalha eu tenho que entrar. Nem toda peleja eu tenho que entrar. Nem todo combate eu tenho que combater. Existem momentos que no meio da guerra é melhor ficar em silêncio. É melhor não ter atitude nenhuma. Só que Davi consulta a Deus, porque ele entende aqui que ele precisa da direção de Deus para essa guerra. Então o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu vá para a guerra? Ou o Senhor quer que eu fique parado onde eu estou? O problema é que tem muita gente que está entrando em guerras que não é para entrar. Está assumindo problemas que não é para assumir. Está se envolvendo em situações que não é para se envolver. E depois que perde a guerra, coloca a culpa em Deus. Senhor, mas eu te servia, eu te buscava, eu era fiel, eu era crente. O que adiantou orar depois que perdeu a guerra? Se você deveria ter consultado antes de partir para a batalha. Mas como você não orou antes, você está vivendo as consequências das suas decisões. Então será que o Senhor quer que eu entre nessa guerra? Será que o Senhor quer que eu entre nesse casamento? Será que o Senhor quer que eu entre nesse namoro? Será que o Senhor quer que eu entre nessa família? Será que o Senhor quer que eu entre nesse emprego? Será que o Senhor quer que eu entre com esse relacionamento? É de ti essa porta? É de Deus abrir essa empresa? O Senhor quer que eu faça aliança com fulano? Será que é da sua vontade eu abrir associação com alguém? Será que é da sua vontade eu me unir com alguém financeiramente? É de ti, o Senhor está nesse negócio. Eu preciso entender isso aqui. Porque se eu não souber o que fazer, eu vou me precipitar. Se eu tomar uma atitude errada, eu vou me precipitar. E na verdade, se eu não souber o que fazer,
Eu preciso não fazer nada. Eu preciso entender o que Deus quer que eu faça. Por isso que Davi está fazendo isso aqui. O Senhor quer que eu vá para a guerra? O Senhor quer que eu lute? Olha a humildade de Davi, olha o reconhecimento de Davi, olha o respeito de Davi, olha o temor de Davi. Eu sou rei de Israel. Só que eu entendo que não adianta eu ter a coroa na cabeça se eu não tiver a presença de Deus no meio da guerra. Então eu não quero só ter o título da liderança de rei de Israel. Eu quero saber, o Senhor está no meio dessa guerra? O Senhor está dentro dessa batalha? A tua presença está em nosso meio, dentro desse conflito? O Senhor quer que eu entre nesse embate? Porque se o Senhor não quiser, eu não vou entrar. Por isso que Davi consulta ao Senhor. Se você fizer isso, para todas as decisões que você for tomar na sua vida, você vai acertar mais e vai errar menos. Por isso que eu costumo dizer que eu sou a razão dos meus erros. Deus é a razão dos meus acertos. Toda vez que eu faço, eu erro. Toda vez que Deus faz, Ele acerta. Toda vez que eu faço, eu caio, dá errado. Toda vez que Deus faz, dá certo. Consulte a Deus para saber qual a decisão tomar. Peça a direção a Deus para saber o que você tem que fazer. Até mesmo se Deus quer que você entre na guerra. Se é da vontade dele que você entre na guerra. Se é a intenção dele que você entre na guerra. Eu vou dizer uma coisa para você que pode ser até um pouco polêmico, mas você vai entender o sentido bíblico que eu vou aplicar. Até para ajudar alguém, você tem que pedir direção a Deus. Nossa, mas a Bíblia fala para eu ajudar o meu próximo, para sim, isso é dever nosso. Mas até para você ser direcionado, para dedicar o seu tempo integralmente em propósito de a vida de alguém, você tem que pedir direção a Deus. Por quê? Porque você não sabe os conflitos que essa pessoa está vivendo ou o motivo de muita coisa que ela está passando. Pastor, me dá a base bíblica para isso. Eu vou te dar a história de Jonas, que eu estou dentro de um navio. E quando ele entra no navio, aparece uma tempestade no navio. Os marinheiros começam a pegar a carga e jogar para fora do navio, porque eles percebem que iriam afundar no meio da tempestade. Alguém vai perceber que jogando a carga fora não estava resolvendo aquele problema. Aí vão descer no porão, vão acordar Jonas, e Jonas vai dizer: toda essa tempestade só está acontecendo por causa de mim. Aí eles vão pegar Jonas e jogar Jonas no mar. Quando eles jogam Jonas no mar, o que vai acontecer? A tempestade acaba. Os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas. Os marinheiros não estavam em desobediência. Quem era desobediente era o Jonas. Os marinheiros não estavam fugindo da direção de Deus. Quem estava fugindo da direção de Deus era Jonas. Mas só pelo simples fato dos marinheiros deixarem Jonas entrarem no navio, eles passaram por uma grande tempestade. Porque nem todo mundo você tem que estender a mão. Pergunta para Deus: o Senhor quer que eu entre nessa guerra? De repente você está ajudando um Jonas que está fugindo da direção de Deus. De repente você está ajudando um Jonas que está colhendo tempestade, que Deus está pesando a mão sobre ele. E se você ajudar, tu vai sentir o peso da mão de Deus. Por quê? Porque nem toda guerra você tem que entrar. Nem toda peleja você tem que entrar. Isso não tem nada a ver com ajuda ao próximo. Ajudar o próximo é uma coisa. Ser direcionado para pegar a guerra de alguém é outra. Você pode ajudar alguém e não entrar na guerra. Você pode ajudar alguém e não literalmente assumir a responsabilidade. Agora, quando você traz um Jonas para dentro do teu navio, colocou o cara dentro da tua casa, né? Colocou o cara para dormir na tua sala. Você não conhecia o caráter dele, não conhecia a vida dele, e agora está colhendo um monte de tempestade na tua vida. E está dizendo: ah, Senhor, mas eu fiz o bem porque estava escrito na tua palavra. Deus te deu direção para fazer? Deus mandou você fazer? Deus disse para você assumir a guerra dos outros? Então o que Davi está fazendo aqui está me dando uma lição. Que ele tem força para lutar contra os filisteus. Só que a questão não é ter força. A questão é saber: o Senhor quer que eu use a minha força para isso? Você percebe aqui
a linha de temor que Davi tem? Força eu tenho para lutar, mas o Senhor quer que eu use a força para isso. Porque força eu tenho. A questão é saber se é a direção dele. A questão é saber se ele quer que eu faça. Então ele consulta ao Senhor. E Deus vai dar a resposta. Vá, porque eu entregarei os filisteus em suas mãos. Pode ir. Então depois que Deus confirmou, amigo, não precisa ter medo. Depois que Deus confirmou, não precisa afrouxar. Depois que Deus confirmou, não precisa ficar com o coração inquieto e ficar envolvido com sentimentos. Não, não. Deus já não deu a direção? Deus já não disse o que fazer? Então vai, amigo. Deus já confirmou. Já deu sinal. Você estava parado porque você não tinha ouvido a resposta. Você não sabia ainda porque Deus não tinha falado nada. Você não tinha tomado nenhuma atitude porque Deus não desceu para dizer, é isso, isso, isso. Agora Deus desceu e falou, vai. Não tenha medo do que você vai enfrentar. Se os filisteus vão se levantar, se vão ter ataques de inimigo, se vai acontecer outras guerras, não, você não precisa ter medo. Se Deus já te confirmou, vá para a guerra e vá vencer, porque Deus está no centro dessa direção. Certamente eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu ali Davi e disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens tomaram, e os filisteus tomaram a subir, e se estenderam pelo vale do Jefé. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Os filisteus, eles vão atacar de novo. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Jefaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás. Gente, isso aqui é importantíssimo para a vida. Isso aqui é importantíssimo para a vida. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é uma pérola espiritual para nós. É uma revelação. É uma clareza em relação à maneira como Deus se revela e como Deus direciona os passos. A gente precisa aprender muito com isso aqui. Porque no primeiro combate Deus disse, vai, eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Aí olha o que vai acontecer. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Jefaíns. Então estão partindo para cima. Estão partindo para cima. Perceba que Davi já tinha lutado com eles. Que eu vou ler novamente o versículo 20. Ó. Então veio Davi em Baal Perazim e feriu eles ali. E disse, rompeu o Senhor os meus inimigos. Então Davi já tinha vencido uma batalha contra os filisteus. Mas olha o que vai acontecer. E os filisteus tornaram a subir. E se estenderam pelo vale de Refaíns. Então é uma segunda guerra. Ou melhor, é uma segunda batalha. É um segundo confronto. Que alguém pode pensar e dizer, já que está dando certo, então eu vou continuar. Já que está fluindo, eu vou continuar. Já que eu estou vencendo, eu vou continuar. Só que até nisso Davi tem temor. Porque nem sempre vai continuar dando certo. O que faz dar certo é ter a direção de Deus. Então eu preciso entender isso aqui. Que os filisteus estão atacando novamente. Só que Davi quer saber, é de ti atacar de novo? O que o senhor quer que eu faça? Qual é a sua direção? Mas Deus já tinha falou no primeiro combate, mas na segunda guerra. Porque o fato de Deus te dar uma resposta hoje para algumas coisas não significa que sempre você vai viver da mesma maneira. Eu preciso consultar a Deus. Eu preciso pedir a direção de Deus. Olha a direção que Deus dá a Davi. Davi consulta o Senhor, o qual diz, não subirás, mas rodeia. Davi vai lutar novamente. Só que a direção agora não é subir, é rodear. Percebe a estratégia que Deus está dando? Percebe que às vezes você está no lugar certo, mas com atitudes erradas? Às vezes você está no local certo, mas com atitudes erradas. Às vezes você está no ambiente certo, mas com a decisão errada.
Lugar certo porque é lugar de guerra e Deus já tinha dito para lutar. Atitude errada porque você não consultou para saber nesse tempo qual a decisão deve ser tomada. Ah, mas Deus já falou comigo lá atrás. Deus falou há 10 anos atrás. Você se posicionou lá atrás. A questão é saber qual a decisão que eu tenho que tomar agora. Qual é a atitude que eu tenho que tomar agora. Não subirás, mas rodeia. Deus está mandando Davi rodear. Não para subir, mas para rodear. Rodeia. Não subirás, mas rodearás por detrás dele. Preste atenção. Não subirás, mas rodearás por detrás deles. Você vai para trás dos seus inimigos. Você vai rodear e vai vir por trás dos seus inimigos. Vai para onde? Vai para trás. A estratégia de Deus não é ir em direção ao inimigo e confrontá-lo de frente. A estratégia de Deus para Davi é essa. Você vai por detrás dele. Você vai rodear ele. Que tem momento que Deus vai mandar você confrontar de frente o seu inimigo. Mas tem momento que Deus vai mandar você fazer o quê? Rodeia eles. Rodeia, vai rodeando. Tem momento que não é confronto, tem momento que você tem que rodear. Você percebe qual é a estratégia de Deus para esse tempo? Tem horas que Deus dá a direção para confrontar. E tem horas que Deus dá a direção para rodear. É como Israel nos muros de Jericó, que estão rodeando, rodeando, rodeando e ninguém está entendendo nada. Está rodeando, 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 e quem está em cima do muro está dizendo, esse povo é doido. Porque está rodando o muro de Jericó aqui, rodando em silêncio, não fala nada, só rodeia, rodeia, rodeia. Só que essa é a direção de Deus. Rodeia, não vá de frente, não sobe, rodeia e vem por trás dele. Você precisa se ater isso aqui. E deixa quem quiser falar, vai rodeando. Deixa quem quiser criticar, vai rodeando. Deixa de chamar de frouxo, vai rodeando. Deixa de chamar de fraco, vai rodeando. Deixa de chamar de bobo, bobão, vai rodeando. Estão te atacando, estão se levantando, o que você está fazendo? Você está rodeando. Você não está partindo para o confronto. Você está rodeando. Eu estou me esquivando. Eu estou saindo dos ataques que os inimigos estão colocando contra mim. Eu vou rodear porque Deus me deu a direção para vir por trás. Deus me deu a direção para partir de frente. E não é por falta de força. Força eu tenho para lutar de frente. Mas é que a direção dele é para vir por trás. Então tem momentos que Deus vai mandar você rodear certas situações, em vez de literalmente confrontar elas. Tem momentos que Deus manda você rodear os problemas que você passa, as calúnias que você passa, as dificuldades que você passa, as tristezas que você passa. Às vezes a direção de Deus é essa: rodeia, não confronte, vá por trás. Aí quando você usa a direção errada, você colhe os frutos errados. Você está batendo boca com o cara todo dia, que Deus está mandando você rodear ele. Você está batendo boca com a mulher todo dia, e Deus está mandando você rodear ela. Você está batendo boca com o teu primo, com a tua prima todo dia, e Deus está mandando você rodear. Você perde o teu tempo todo dia no trabalho, batendo boca com o teu chefe, e Deus está falando, vai rodear. Eu não estou mandando você partir para a guerra, para o confronto. Rodeia. A estratégia de semanas atrás era essa, mas a de hoje é rodear. Qual é a direção de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Rodeia por detrás dele, por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um estrondo, preste atenção nisso, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Deus disse o seguinte, ó: há de ser que ouvindo tu o estrondo da marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás.
você vai perceber que o ruído da marcha, o barulho da marcha, é o sinal que eles vão se apressar para ir para a guerra. Mas então, se esconde, vem por detrás deles, fica próximo às amoreiras, fica escondido por trás. Quando vocês ouvirem o barulho da marcha passando, parte para cima, vai com pressa, porque o Senhor é convosco. O que Deus está dando para Davi aqui é uma palavra chamada sinal. O estrondo aqui é o sinal, é tipo a buzina dizendo: vai, porque agora é o momento de lutar contra os filisteus. Então Deus está dando um sinal para Davi. Você vai rodear eles, você vai por trás, se esconde ali próximo às amoreiras. E quando você ouvir o barulho da marcha, o estrondo da marcha, parte para a guerra. Então Deus vai te dar sinais. E quando você ouvir o ruído, você vai tomar a decisão certa. Só que até a decisão ser tomada, espera o sinal. Porque o ruído aqui é o sinal do momento certo que você precisa agir. Então o que Deus está ensinando para Davi é o seguinte: até na guerra você precisa aprender a esperar o tempo. Até dentro da guerra tem um tempo. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte: mesmo você diante da minha direção, estando pronto para lutar contra os filisteus, você precisa esperar o tempo. Se você se precipitar, você vai sair da estratégia, vai sair da direção e não vai conseguir ter êxito na sua missão. Então espera o estrondo da marcha, porque o barulho é o sinal que é o tempo certo de partir para a guerra. Então espera o tempo, espera a direção, espera o momento certo, porque tem um tempo, tem uma hora certa, tem um período certo que você vai tomar a decisão. Mas até o momento de tomar a decisão e partir para a guerra, espera o tempo, espera o sinal. Sinal, qual é o sinal? O estrondo da marcha, o barulho da marcha. Porque quando você ouvir barulho da marcha, é porque você já tem o sinal que precisa agir. Deus está ensinando para Davi que mesmo estando debaixo da direção, ele precisa esperar o tempo. Então espera no Senhor, que essa guerra vai ser vencida, mas vai ser vencida quando você tomar as atitudes certas, na direção certa e no tempo certo.